Bem, nesse tópico falaremos a respeito da dor. A dor é algo que vai além das sensações físicas. Ela também está ligada a experiências emocionais profundas, agonizantes, cruéis, terríveis e excruciantes. Ou seja, a dor ela vai muito além de sensações físicas, ela também envolve a experiência emocional ruim. Conforme a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, ligada ali a danos reais ou potenciais. Antigamente, a dor ela era vista como uma parte indesejável da vida, estando ali relacionada a uma etiologia espiritual. Com relação às teorias e à história, até chegar ao processo de dor que conhecemos hoje, a teoria mais importante a respeito da dor é a de René Descartes. Ela dizia que a dor era uma sensação que a gente sentia no coração. Essa teoria ela foi importante pelo fato de abrir as portas para que a neurociência pudesse explicar os mecanismos que ocorriam por trás da dor. E nesse caso, depois que a neurociência ela entendeu e pôde explicar como que ocorria o processo, o cérebro ele passou a substituir o coração. Dentre as teorias criadas durante o século XX, a mais importante foi a de Donald Melzack e Patrick de Well, chamada de teoria do controle dos portões da dor. O termo portões ou comporta, ele é usado para descrever os mecanismos por trás da medula espinhal. A medula espinhal ela vai ser responsável pela transmissão dos impulsos da dor. Ou seja, ela é um intermediário entre a parte periférica do corpo e o cérebro. Essa teoria, ela considerava que o sistema nervoso central ele alterava de forma ativa a transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, não era um meio passivo, era um meio ativo. A teoria, ela enfatizava uma visão estreitamente neurológica, ignorando os fatores psicológicos e as influências culturais. Durante a década de 90, surgiram estudos que demonstravam que diferentes atitudes e crenças influenciavam na variação da intensidade, duração e percepção da dor. Isso explicava o motivo de pacientes com dor valorizarem os terapeutas que reconheciam suas crenças culturais e religiosas. Apesar das pesquisas elas terem facilitado o entendimento a respeito dos mecanismos complexos por trás da dor e ajudado a desenvolver novas estratégias de tratamento, os opioides eles continuam sendo utilizados no tratamento de dor aguda, oncológica e até neuropática. Os opioides, eles são medicamentos com potente efeito analgésico e sedativo. Esses medicamentos, eles fazem com que as pessoas que usam fiquem sonolentas e inquietas, mas eles também podem provocar euforia. Os mecanismos do sistema nervoso central, eles detectam possíveis estímulos que vão causar dor nos tecidos. E com isso, através dessa detecção, eles acionam processos comportamentais que vão visar a proteção dos tecidos. Os processos, eles vão ser ativados através de reações reflexas e ações preventivas. Estímulos que podem causar danos, força mecânica intensa, temperaturas extremas, privação de oxigênio, exposição a produtos químicos. Aos nociceptores, antes de mais nada, precisamos separar o que é nocicepção e o que é dor. A nocicepção é um processo sensorial. Já a dor vai ser a percepção dessa sensação. A dor, ela pode ser descrita de várias maneiras. Ela pode ser irritante, dolorida, ardente, latejante ou insuportável. A nocicepção, ou seja, o processo sensorial, pode levar à dor. Essa dor ela pode surgir e desaparecer. E a sensação de dor ela pode surgir sem que, na realidade, haja uma atividade nociceptora óbvia. O sistema nervoso responsável por alertar o nosso cérebro a respeito dos estímulos sensoriais nocivos é separado do sistema nervoso que capta os estímulos inofensivos. Os nociceptores são terminações nervosas livres, não especializadas e desmielinizadas, responsáveis por converter uma variedade de estímulos em impulsos nervosos. O cérebro ele vai interpretar esses impulsos e vai produzir a sensação de dor. O corpo celular dos nervos estão localizados nos gânglios da raiz dorsal ou nos gânglios trigeniais que vão estar ali localizados na face. Eles enviam um ramo de fibra nervosa para a periferia e outro para a medula espinhal ou tronco encefálico. Temos aqui o nociceptor, que é o que vai captar o estímulo e vai transmitir através do nervo periférico. Aqui é o corpo celular do nervo que vai captar o estímulo. Esse nervo, ele vai transmitir, ou seja, vai passar a informação que foi captada lá inicialmente, ou seja, que foi captada aqui, ele vai passar através de outro neurônio. Essa informação, ela vai circular através da raiz dorsal, entrando aqui na medula espinhal ou tronco encefálico. Temos aqui outra imagem de como vai ocorrer o processo de transmissão. Primeiramente, vai ocorrer a transdução. O impulso doloroso ele vai ser percebido pelos nociceptores e vai ser transformado em um potencial de ação. No segundo, vai ocorrer a transmissão. Esse impulso, ou seja, essa informação, ela vai ser conduzida até a coluna posterior da medula espinhal. No terceiro passo, vai ter a modulação. Na medula espinhal, esse impulso ele é modulado até chegar aos níveis superiores do sistema nervoso central. E, por quarto, vai ocorrer a percepção. O impulso ele é integrado e a sensação de dor ela vai ser percebida. Estímulos químicos ou mecânicos ativam os nociceptores que vão mandar sinais nervosos para o cérebro, que os recebe e traduz como dor. A classificação dos nociceptores ela pode ser feita com base na classificação da sua fibra nervosa. Essa classificação ela pode ser de dois tipos. Fibras C, que são as fibras nervosas de pequeno diâmetro, não mielinizadas e responsáveis pela condução de impulsos nervosos lentos, e fibra A delta, que são fibras de diâmetro maior, mielinizada e responsáveis pela condução de impulsos nervosos mais rápidos.
Temos aqui as características das fibras nervosas, o tipo de fibra, o diâmetro, a velocidade de propagação e os receptores sensoriais. As fibras A-alfa, elas vão apresentar diâmetro de 13 a 20 micrômetros, com velocidade de propagação de 80 a 120 metros por segundo, e os receptores sensoriais serão proprioceptores musculares, fuso muscular, órgão tendinoso do Golgi, receptores das cápsulas articulares. As fibras A-beta, elas vão apresentar diâmetro de 6 a 12 micrômetros, velocidade de propagação de 35 a 75 metros por segundo, e os receptores sensoriais são os mecanorreceptores do tato. As fibras A-delta têm diâmetro de 1 a 5 micrômetros, velocidade de propagação de 5 a 30 metros por segundo, e os receptores sensoriais são nociceptores e temperatura não nociva. E as fibras C apresentam diâmetro de 0,2 a 1,5 micrômetros, velocidade de propagação de 0,5 a 2 metros por segundo, e receptores sensoriais serão os nociceptores de temperatura não nociva. A sensação da dor, ela pode ser classificada de dois tipos. Dor epicrítica, é uma dor inicial rápida e aguda, e a dor protopática, que é uma dor lenta, duradoura e maçante. A diferença entre os dois tipos vai se dar na velocidade de propagação dos impulsos nervosos entre as fibras presentes nos nossos receptores. Fibras A-delta são fibras de condução rápida, que produzem uma dor aguda. Já as fibras C são fibras que produzem sensação de dor mais lenta e maçante. Os órgãos, eles vão possuir apenas fibra C, responsáveis por levar as informações da dor dos órgãos para o cérebro. O cérebro, ao receber a mensagem, vai localizar a sensação da dor como se estivesse vindo de uma área periférica somática, ou seja, a dor dos órgãos internos, ela vai ser percebida em uma área e não necessariamente no órgão propriamente dito. Essa dor, ela é conhecida como uma dor referida. As informações de dor dos órgãos viscerais vão ativar os nervos, promovendo a contração muscular esquelética e a vasodilatação dos vasos sanguíneos da pele, resultando na vermelhidão naquela área. A dor nociceptiva é uma dor real ou potencial que pode ocorrer em um tecido não neural, tendo a participação dos nociceptores para a captação dos estímulos dolorosos, como, por exemplo, uma forte pressão sobre a pele ou uma inflamação. A dor neuropática, ela vai ser causada por lesão ou doença nos tecidos neurais, alterando o funcionamento dos sistemas somatosensorial. Ela está dividida em dor crônica periférica e dor crônica central, como, por exemplo, a esclerose múltipla e a diabetes. A dor nociplástica, ela vai ser a causa, ela ainda não é bem esclarecida. Pode ser ocasionada em razão de uma sensibilização da dor no sistema nervoso central. Isso faz com que as vias da dor, elas fiquem mais sensíveis, indo gerar dor de forma espontânea. Como, por exemplo, a fibromialgia. Com relação à dor aguda, ela é resultado de um trauma causado nos tecidos moles ou fruto de um processo inflamatório. Essa dor, ela está relacionada a um mecanismo biológico adaptativo que tem como objetivo facilitar o processo de reparo e cicatrização dos tecidos. A hipersensibilidade no local da lesão, que vai ser uma hiperalgesia primária, e nos tecidos adjacentes ao redor da lesão, chamado de hiperalgesia secundária, vão contribuir para que a cicatrização ela ocorra sem que haja interferência. Já na dor crônica, ela vai ser uma dor que persiste além do período esperado para que a pessoa ela se cure, tendo duração superior de 3 a 6 meses. É uma dor que pode se manifestar de forma espontânea ou pode ser desencadeada por estímulos externos, resposta exagerada em duração, intensidade ou ambas. A dor crônica, ela pode implicar em uma síndrome debilitante, gerando grande impacto na qualidade de vida do paciente. É caracterizada como uma resposta insatisfatória às terapias analgésicas convencionais. Com relação à fisiologia da dor, a transdução da dor, ou seja, a conversão do estímulo nocivo em estímulo elétrico, ela vai ser modulada por substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas podem ser produzidas ou liberadas em caso de dano celular. Os mediadores químicos vão influenciar no grau da atividade nervosa, ou seja, na intensidade da sensação de dor. As substâncias P vão causar vasodilatação e inchaço. A histamina, ela vai ser liberada pelos mastócitos, ela vai ter como função a vasodilatação. Esse complexo de sinalização química faz com que a área lesionada ela fique protegida, pois vai induzir o comportamento, fazendo com que a pessoa ela fique longe de possíveis estímulos. A função protetora da dor, ela vai ocorrer por meio da cicatrização e da proteção contra infecções, auxiliadas pelo aumento do fluxo sanguíneo e pela inflamação. As principais rotas nervosas para a transmissão de informações da dor e temperatura são a via espinotalâmica e a via trigemial. Os órgãos, eles só possuem fibras C nociceptivas, não há ação reflexa ligada à dor nos órgãos, como já sabemos. Vamos falar agora a respeito da via espinotalâmica. As fibras nervosas dos gânglios, eles vão entrar na medula espinhal através da raiz dorsal e percorrer todo o trato dorsolateral, ou seja, o trato de Lisary. Após entrar na medula espinhal, as fibras sensoriais, elas vão inervar os neurônios das lâminas R1, que é a zona marginal, e R2, que vai estar na substância gelatinosa, estabelecendo sinapse entre esses neurônios. Ou seja, vamos lá. O neurônio responsável por captar o estímulo, ele vai percorrer a medula espinhal através da raiz dorsal e vai estabelecer conexão com o neurônio da lâmina R1, ou seja, com o neurônio da zona marginal e da substância gelatinosa, que vai ser o R2. Após o estabelecimento da conexão, ele vai passar para a parte mais profunda da massa cinzenta.
As fibras A delta, elas vão ser responsáveis por inervar os neurônios que vão estar presentes na zona marginal, ou seja, os neurônios R1. E as fibras C vão ser responsáveis por inervar os neurônios da camada de substância gelatinosa da medula, ou seja, R2. Esses neurônios, eles vão inervar os neurônios no núcleo próprio, que vai ser a área da substância cinzenta presente ali na medula espinhal, que compreende as camadas R4, R5 e R6. Os neurônios do núcleo próprio, eles vão enviar fibras nervosas da linha média da medula e ascender pela parte branca, que é a parte anterolateral e ventrolateral, chegando até os neurônios que vão estar presentes no tálamo. Esses neurônios, eles vão receber a imagem e vão enviar para uma área específica do cérebro responsável por processar a informação. Na via espinotalâmica, vai ocorrer a transmissão de informações relacionadas à dor e à temperatura normal. Disfunções na via espinotalâmica pode ser o motivo da dor, como observado em pacientes que sofreram de AVC, acidente vascular cerebral, que vão apresentar dor central na área que foi paralisada, chamada de dor talâmica. Na via trigemial, as fibras nervosas dos neurônios do gânglio trigemial, elas vão ser responsáveis pelos estímulos nocivos da área facial, assim como os nervos cranianos, 7, que compreende o nervo facial, 9, glossofaríngeo e 10, que é o nervo vago. Eles também vão transmitir estímulos sensoriais. As fibras nervosas, elas entram no tronco encefálico e descem até a medula espinhal, inervando a subdivisão do complexo nuclear trigemial. Depois, elas cruzam a linha medial neural, indo em direção aos nervos talâmicos. A área do tálamo, ela vai receber tanto informações ligadas à dor, quanto informações sensoriais normais do corpo. Por essa razão, as informações da dor relacionadas à localização e intensidade, elas são processadas de forma a se tornarem um sentimento doloroso localizado, ou seja, uma dor sentida em uma área específica. Um exemplo disso é que após a amputação de um membro, o cérebro ele continua a receber e interpretar sinais de dor, como se aquele membro ele ainda estivesse lá. Essa dor é chamada de dor fantasma. Com relação à etiologia das sensações de dor, temos a inflamação dos nervos, como ocorre na neurite temporal, lesões nos nervos e terminações nervosas, com formação de cicatrizes, advinda de dano cirúrgico ou hérnia de disco, lesão dos nervos pelo câncer, plexopatia braquial, e lesão nas estruturas da medula, tálamo ou área cortical que processam a informação da dor. Nesse último caso, pode levar a uma dor intratável, ou seja, uma lesão nas estruturas da medula espinhal, do tálamo ou área cortical responsável por processar a informação da dor, como é o caso da coluna vertebral, pode se tornar uma dor intratável. Além de controlar a transmissão dos impulsos nocivos do sistema do portão da dor, os opioides e seus derivados, como por exemplo a morfina, codeína e heroína, eles são analgésicos poderosos usados ali para aliviar a dor. No corpo, existem nociceptores para substâncias derivadas do ópio, principalmente nas células nervosas da substância cinzenta periaquidural, medula ventral e na medula espinhal. Ou seja, vai existir receptores para essas substâncias que vão ser derivadas do ópio, e esses receptores, eles vão ser encontrados principalmente nas células nervosas da substância cinzenta periaquidural, na medula ventral e na medula espinhal. Existem 3 grupos de componentes endógenos, ou seja, componentes que nosso corpo produz, que se ligam aos receptores opioides, conhecido como sistema opioide endógeno, que são as encefalinas, endorfinas e dimorfinas. A dissociação entre elas vai ocorrer pela observação das circunstâncias, ou seja, é atribuído ao contexto no qual a lesão ela vai ocorrer. Essa dissociação ela vai existir graças aos mecanismos endógenos responsáveis pela modulação da dor, fornecendo vantagem para o aumento da sobrevivência das espécies. Com relação ao mecanismo de inibição da dor, as fibras A-beta, que são fibras nervosas grandes e mielinizadas, elas vão ser responsáveis por transmitir sensações como toque e pressão. Quando essas fibras elas são ativadas, elas vão estimular o nervo inibitório, que vai estar localizado ali na medula espinhal, que por sua vez vai inibir a transmissão sináptica. Isso explica por que friccionar uma área lesionada reduz a sensação de dor. O sistema de modulação da dor, que é o sistema adrenérgico e serotoninérgico, e o sistema opioide endógeno, explicam o sistema de modulação interna da dor, assim como sua variabilidade subjetiva. A serotonina e a noradrenalina vão ser os principais transmissores da via de modulação da dor. Por essa razão, essa via ela pode ser modulada com o uso de remédios. No que diz respeito ao manejo da dor, a falta de conhecimento é considerada uma das principais barreiras para que ocorra um manejo eficaz. Geralmente, a dor ela é ensinada como sendo um sintoma que vai estar ligado a uma doença e não como uma experiência que vai apresentar tanto dimensões físicas quanto dimensões psicossociais. A falta de pessoal, equipamento e restrições financeiras faz com que os serviços ligados ao tratamento da dor sejam inadequados ou até inexistentes. A falta de recurso também impede a organização de equipes para tratar dor aguda e clínicas para tratar dor crônica. O manejo eficaz da dor só será alcançado se o governo incluir o alívio da dor no Plano Nacional de Saúde. Finalizamos aqui, finalmente, o segundo tópico da primeira unidade e nos vemos no terceiro tópico.